Hoje vamos falar a respeito de depressão. A depressão é um mal que muitas pessoas estão sofrendo e a impressão que se tem é que isso tem crescido de uma forma assombrosa. Nós vemos muitas pessoas passando anos e anos e anos em terapias, em psicólogos, em psiquiatras, até mesmo fazendo terapias alternativas, buscando algum tipo de solução para esse sentimento de que a vida não tem graça, de que as coisas não lhe causam felicidade, de que tem alguma coisa errada com o mundo, ou que tem alguma coisa errada com ele que não se encaixa no mundo. E é claro, existem os casos depressivos que são causados por algum tipo de trauma, pela situação de vida de cada um, às vezes por ter passado por alguma situação na infância, por ter tido pais ausentes, ou por ter sofrido algum tipo de degradação. E cada pessoa reage de uma forma diferente. E o que se pode perceber é que nos tempos de hoje as pessoas têm reagido de uma forma muito mais sensível a isso. E de certa forma vemos mais pessoas se sensibilizando com o próximo, vemos pessoas se compadecendo do sofrimento alheio, mas também vemos pessoas que, por esse talvez excesso de proteção, acabem não aprendendo a se defender sozinhas, aprendendo a não se levantar, a não se erguer. E a depressão, ela também pode ser causada por outros fatores que estão além daquilo que nós podemos ver, de coisas que sejam palpáveis aqui nesse mundo, aqui nessa dimensão. E muitas vezes nós negligenciamos isso porque a nossa religião, a sociedade, ou seja o que for, diz que isso é mentira, que isso não existe. Então, muitas pessoas que poderiam buscar uma outra solução se resguardam e passam a viver a vida apenas se dopando com remédios e fazendo terapias intermináveis que ora melhoram um pouco, outra hora não tem resultado algum, outra hora piora e aí muda o remédio. E eu vejo que muitas pessoas com esse negócio de ficarem sempre se sentindo vítimas de uma situação que para elas é externa, não é interna, elas acabam se fechando dentro desse mundo de depressão. Algumas já dizem, eu sou depressivo. A afirmação eu sou é uma coisa tão fixa, tão determinada, e essa pessoa ela já se determina depressiva. Ela não diz nem que aquele é um estado em que ela se encontra, que aquilo pode ser uma coisa passageira, ela já se determina depressiva. E assim, ela continua nesse estado e cada vez mais se sentindo vítima de algo externo. E se alguém é contrário a ela, se alguém grita, se alguém se indispõe, ou se acontece qualquer situação no dia a dia dela que não seja agradável, ela já utiliza isso para retornar ao estado depressivo.
E não estou aqui subestimando os sentimentos de ninguém, mas estou dizendo que muito do que se pode chamar de reação está mais dentro de você do que fora. E muitas vezes essa situação pode ser uma situação que vem se repetindo desde outras encarnações. E que se você tentar tratar aqui nesse campo físico, você não vai conseguir simplesmente porque você não se lembra de uma encarnação passada, você não tem acesso a isso. E às vezes você pode começar a ter sentimentos em relação a coisas que não estão aqui nesse plano. Como então você vai num terapeuta e vai dizer a ele que você está se sentindo de tal forma e o motivo de você estar se sentindo daquela forma é uma coisa que você não viveu nessa encarnação e que você não se lembra, mas que está no seu subconsciente. Então, esse comportamento se torna uma auto-obsessão. Esse comportamento ele vai sendo alimentado por outras coisas e vão se criando novas proteções. Então, uma pessoa que, por exemplo, teve um dia que ela teve um problema intestinal e ela foi na escola com aquele problema e aconteceu algum acidente e os amigos fizeram uma gozação com ela. Essa pessoa, ela cria um medo de que aquilo aconteça novamente. Então, o medo de que aconteça aquilo novamente, como aconteceu no ambiente escolar, por exemplo, aquela pessoa ela coloca um bloqueio de que ir à escola é ruim. Depois, ela começa a pensar que aquilo pode não acontecer só na escola, pode acontecer em qualquer outro lugar. Então ela coloca outro bloqueio que sair de casa é ruim. Aí chega uma pessoa na casa dela e para ela ir até a sala, que tem uma reunião de pessoas, ela já pensa, quando aconteceu aquilo comigo, eu estava na presença de várias pessoas. Então ela já concilia que estar na presença de pessoas é ruim. E assim vão criando-se camadas e camadas e camadas de problemas, de sentimentos, de medos, de confusões. E quando vê essa pessoa, por causa de um fato isolado, ela criou um pânico de ir à escola, um pânico de sair de casa, um pânico de pessoas. E aí quando vê, ela vai ao psicólogo e ela tem fobia social. Mas antes daquele fato, não existia fobia social. E isso pode acontecer também em outros níveis. Por exemplo, uma pessoa que foi apedrejada em uma outra vida. Quando ela se sentir numa situação parecida com aquela, por exemplo, uma pessoa que tem medo de falar em público, tem medo de subir a um palco, essa pessoa pode ter uma lembrança que é inconsciente de uma vida passada onde ela foi apedrejada e ela estava no meio de várias pessoas, todo mundo olhando para ela, e aí ela tem pânico de falar em público. Então, existem muitos tratamentos psicológicos, psiquiátricos. Não estou dizendo para ninguém dispensar esse tipo de tratamento, mas também existem os tratamentos que você pode fazer de forma energética, de forma espiritual, onde você vai descobrir no inconsciente também daquela pessoa. E muitas vezes tem pessoas que tiveram situações nessa vida e que não se lembram conscientemente. E elas foram criando cascas e mais cascas e mais cascas, e quando vê elas têm um problema. E às vezes o problema delas não tem nada a ver com aquele problema que ela tem hoje. Porque quando você vai indo a fundo do problema, quando você vai tirando as cascas, você descobre que às vezes é uma situação que não tinha nada a ver
com aquela situação que está acontecendo agora. Eu tenho crise de pânico. Às vezes a crise de pânico não é desencadeada pelo motivo que gerou a crise de pânico naquele momento. É como quando nós guardamos situações desagradáveis. Por exemplo, uma pessoa nos magoa hoje, aí na semana seguinte ela faz mais uma coisinha, aí na outra semana ela faz outra coisinha, aí no mês seguinte ela faz mais uma outra coisinha, e aí de repente ela faz uma coisa mínima e você explode. Você grita, você dá um chilique, e aí a pessoa olha para você e fala: nossa, mas esse escândalo todo só por isso? Mas na verdade é um acúmulo de várias coisas que gerou aquela reação depois. E todas essas coisas nós, além de conseguirmos tratar através dessa ajuda espiritual, ajuda energética, de tratarmos autoobsessão, por exemplo, de tratarmos problemas vividos em vidas passadas que estão sendo trazidos para a consciência, aliás, para a inconsciência agora e sendo colocados como problemas, sem que a pessoa nem entenda porquê daquilo. Nós também podemos tratar das pessoas através de reforma íntima, através de conversa, através de trazer todas essas situações para a consciência. Porque muitas vezes a pessoa, quando ela tem um ato desesperado, quando acontece uma situação de explosão, as pessoas a julgam, as pessoas brigam, as pessoas discutem. E na discussão, ninguém se entende, ninguém se ouve, ninguém resolve nada. Então, muitas vezes o que essa pessoa precisa quando ela está tendo uma crise é que alguém espere ela se acalmar e a escute e em seguida traga para a consciência como ela está trazendo tudo aquilo de uma situação que poderia ser resolvida de uma forma simples e ela está transformando aquilo em algo maior. Porque é isso que a situação de depressão, de pânico faz com as pessoas. Ela faz com que a pessoa veja pequenas coisas como coisas imensas e elas não consigam resolver essas situações. Esse vídeo não é somente para dizer para você que sofre de depressão que isso tem cura, que você pode realmente sair dessa situação se você buscar as ajudas corretas, mas também para as pessoas que convivem com pessoas depressivas terem essa empatia, terem essa percepção de que elas ajudam muito mais sendo compreensivas e buscando alguma solução para aquela pessoa do que tratando elas com muitos remédios ou tratando ela cheia de dedos como se ela fosse quebrar, porque isso só aumenta a vontade daquela pessoa de se colocar como vítima cada vez mais e se afundar ainda mais na depressão. Você tem que ajudar essas pessoas a perceberem que o poder de mudar a vida delas, de ser feliz, de realmente sair daquele estado e ser uma pessoa realmente plena consigo mesmo, se amar e encontrar o seu lugar aqui, por mais que esse planeta, que esse plano seja muitas vezes injusto, que as coisas não sejam como a gente gostaria que fossem. Então, se você conhece pessoas que estão passando por essa situação, compartilhe esse vídeo com elas. Ou mesmo se você é uma dessas pessoas, compartilhe com outras. E busque uma ajuda efetiva e busque uma ajuda que vai fazer com que você levante o seu astral e não se deprima ainda mais. Porque existe uma forma de ser feliz aqui nesse plano, e essa forma de ser feliz aqui
ela não está em medicamentos e nem em drogas, em álcool ou em se anestesiar. Ela está no autoconhecimento e em viver bem consigo, estar bem dentro de si mesmo. Porque aí você pode transformar completamente o mundo que está ao seu redor. Tá certo? Esse foi o recado de hoje. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.